Glória a Deus. Vamos sentar, irmãos. Bendito é o nome de Jesus. Abra, por favor, a sua revista, você que tem a revista. Na lição de número 4. Peço desculpa aos irmãos, o fato de estar um pouco emocionado, no momento do louvor. O Senhor estava me lembrando de algumas experiências que eu já passei, algumas coisas que eu já enfrentei. E como o Senhor é bom, como Deus é misericordioso, como o Senhor é bondoso, como o Senhor permite a gente viver experiências que a gente jamais imaginou, coisas que nós não seríamos capazes de conquistar, mas o Senhor nos permite viver em todas as áreas da nossa vida. E Deus tem propósito em fazer coisas na nossa vida. Deus tem propósito em realizar coisas na nossa vida. Deus está nos aperfeiçoando para chegarmos à eternidade. Você está aqui nessa manhã sendo aperfeiçoado pelo Senhor para poder chegar à eternidade. Acredito que você possa estar vivendo coisas muito boas na sua vida, mas que nessa manhã você tenha uma certeza no seu coração. Deus tem algo maior para a sua vida, que é preparar você para a eternidade. Imagino que você possa estar vivendo algumas coisas difíceis na sua vida. Momentos, talvez, desconfortáveis. Mas saiba que o Senhor está preparando algo extraordinário para a sua vida, porque Ele está preparando você para a eternidade. E para vivermos a eternidade, nós vamos passando por processos. A vida é feita de processos. Maturidade é desenvolvida através de processos. E para viver a vontade de Deus, é preciso nós termos graça do Senhor para vivermos os processos na nossa vida e não pularmos etapas. E não fugirmos de circunstâncias e de provas que muitas vezes o Senhor coloca diante de nós. De modo que, como é do conhecimento de todos que aqui estão, a formação cultural de uma pessoa não se dá por quanto tempo ela passa dentro de uma sala de aula. Pode passar 20 anos numa sala de aula. Pode passar 30 anos numa sala de aula. E pode passar esses 30 anos numa mesma série. Não sei se é esse termo que usa ainda hoje. Pode passar 30 anos sem conseguir ser aprovado, e isso não dá a ela o direito de dizer que ela está preparada culturalmente, porque, afinal de contas, ela já está 30 anos na escola. E, na verdade, a formação, o desenvolvimento de cada um, culturalmente ainda falando, se dá não ao tempo que a pessoa passa dentro da sala, mas como ela consegue desenvolver, como ela consegue passar nas provas. E aí sim, ela ser, depois da prova, aprovada, e aí sim, está preparada para enfrentar e viver as coisas que a sua formação lhe permitirá viver. E essa lição de número 4 fala a respeito da vida de um homem que passou por alguns processos, passou por algumas experiências na vida, e ele não pulou etapas, ele viveu as etapas da vida, o que deu a ele a graça de chegar a um grau de maturidade que, se nós já não estamos vivendo isso, nós sairemos daqui nessa manhã com um pouco mais de noção de como nós faremos para poder estar melhor desenvolvido no processo de maturidade na nossa vida. Para o pensamento dessa escola bíblica, a revista nos apresenta um texto bíblico básico, que está no segundo livro dos Reis, no capítulo número 2, do versículo 5 ao versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura responsiva, como nós estamos acostumados. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram:
sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: também eu o sei, calai-vos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém, irmãos? Nós, como esse texto básico narra para a gente, né? Falar a respeito dos processos vividos por Eliseu é falar que ele teve oportunidade de não viver os processos, né? Quando nós lemos os textos ou os versículos que antecedem essa passagem que nós usamos aqui como texto básico, nós vamos ver que Elias parece que tinha uma postura não tanto social assim, né? Que ele diz: eu vou para Betel, fica aqui que eu vou lá, eu tenho que resolver uma situação lá e fica aqui. Aí Eliseu diz: não, eu quero ir junto, eu quero também estar junto. Aí vai os dois para um determinado lugar. Chegando lá em Betel, aí Elias diz assim: agora eu preciso ir para Jericó, fica aqui que eu vou lá em Jericó resolver um problema. Aí Eliseu diz: não, eu não quero ficar não, eu quero ir também. E aí ele foi junto. Daqui a pouco Elias diz para ele assim: olha, agora eu tenho que ir no Jordão, fica aqui que eu vou lá resolver um problema. Parece que Elias estava querendo se livrar de Eliseu, né? Não sei se você já viveu alguma coisa semelhante, né? Mas parece que ele estava querendo estar junto de Elias, e Elias, por alguma orientação de Deus, ou quem sabe por algum momento que ele estava vivendo, ele diz: não, fica aí. Mas Eliseu persistiu. Eliseu tinha a oportunidade de dizer: ah, tá bom, o senhor que está sob a minha vida aqui, sob a liderança, sob a direção, então fala o seguinte: o senhor está dizendo para eu ficar, então eu não vou passar por esse processo, vou ficar aqui, então o senhor vai lá. Mas Eliseu não queria abrir mão de viver aquilo que Deus tinha para ele. Então ele não abriu mão de passar pelos processos, de viver os processos. E então chega a esse ponto da história aqui, em que ele então vive o processo sem abrir mão, sem pular etapas, e então a graça de Deus vem sobre a vida dele, a mão de Deus estabelece sobre a vida dele, e isso já é uma lição e um ensinamento para a vida de cada um de nós. O texto áureo da lição está em Salmo de número 143, versículo 10, que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Vamos repetir todos juntos o texto áureo? Vamos lá? Glória a Deus. Então, irmãos, falamos sobre a vida de Eliseu, e normalmente o que respalda a gente a poder saber se aquele exemplo é um bom exemplo a ser seguido, se aquele exemplo é um bom exemplo de maturidade, é vermos a maneira como ele foi importante no reino de Deus, né?
Nós vamos ver, à luz da Bíblia, algumas coisas poderosas que Deus fez através da vida de Eliseu. Por exemplo, Eliseu foi alguém que, através do poder de Deus na sua vida, purificou uma água que estava amarga. Deus, através da vida de Eliseu, fez um machado flutuar. Deus, através da vida de Eliseu, aumentou o azeite, a provisão de uma casa. Deus, através da vida de Eliseu, ele profetizou sobre a vida de uma mulher que não tinha filhos, que ela tivesse filho. Mas não somente isso, depois de ter filho, essa criança veio a falecer. E aí, através do ministério de Eliseu, através da vida de Eliseu, Deus ressuscitou essa criança. Através da vida de Eliseu, Deus também curou Naamã, um importante oficial, né, do império naquela época. Também através da vida de Eliseu, Deus providenciou alimento para umas pessoas, um alimento saudável, que as pessoas, né, os profetas, os aprendizes, foram colher um determinado legume para poder se alimentar no momento de escassez, e aí eles fizeram aquele legume, talvez sem conhecimento adequado do que é que eles estavam se alimentando, e então quando eles colocaram aquilo para dentro, ao contrário daquilo que eles esperavam, de que promovesse vida, aquela maneira como eles estavam se alimentando, a Bíblia vai dizer que depois que algumas pessoas se alimentam, alguém percebe que as pessoas, ao contrário da expectativa, não estavam ficando melhor, elas estavam ficando pior, elas estavam morrendo, e alguém grita a morte dentro da panela, e então Eliseu, usado por Deus, ele coloca um ingrediente de forma simbólica naquela panela, para poder promover vida onde havia morte. É claro que a gente sabe que a figura disso é uma figura simbólica e espiritual, porque muitas coisas nos são oferecidas hoje como alimento. O que não dizer da realidade espiritual, da realidade daquilo que se diz, né, usando a Bíblia muitas vezes como respaldo. Muitas vezes as pessoas se alimentam de tudo que é apresentado, pensando que aquilo vai promover vida, mas nem tudo que é nos apresentado como alimento produz vida. Deus vai usar não para promover morte através da alimentação espiritual, mas para promover vida para a glória de Deus. Se você quer viver isso, então você tem a oportunidade de viver como alguém que foi amadurecido pelo Senhor. O comentário diz assim, palavra introdutória. Eliseu foi o sucessor do grande profeta Elias. Eliseu arava o campo com a 12ª parelha de bois, quando Elias passou por onde ele estava. O profeta lançou a sua capa sobre Eliseu. Quando o manto de Elias tocou seu corpo, Eliseu sentiu que a mão de Deus o chamava para um poderoso ministério profético, que abençoaria maravilhosamente o povo de Israel. Nessa lição, veremos que Elias conduziu Eliseu a vários lugares, que representam as fases de seu crescimento e maturidade espiritual. Primeira coisa que nós vamos aprender nessa lição aqui a respeito de realidade espiritual é que Eliseu foi uma resposta de Deus para Elias. Elias estava dentro de uma caverna, vivendo um momento emocionalmente falando muito difícil, e ele estava dentro daquela caverna, e você conhece a história, e então Deus disse para ele, não é para você ficar aqui dentro não, vamos sair dessa caverna, vamos fazer aquilo que eu tenho para fazer através da sua vida. Aí Elias diz assim, poxa, mas morreram todos os profetas, todos os homens de Deus, só eu estou sozinho aqui para lutar, para promover, não tem mais ninguém aqui para fazer isso. Aí Deus diz para ele, sai daí Elias, sai daí, eu já tenho um rei para você ungir, já tenho um profeta para você ungir, sai daí de dentro.
E então, quando ele sai daquele lugar, Deus diz para ele, quando ele está para sair daquele lugar, Deus diz para ele assim, e eu tenho uma coisa para dizer para você, ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Então Elias sai dali com aquela palavra de Deus, que haviam ainda 7.000 joelhos que não haviam se dobrado diante de Baal. E a primeira pessoa daquelas 7.000 pessoas que Deus havia conservado naquele tempo, primeira pessoa que Deus encontra, que Elias encontra, foi Eliseu. Então Eliseu ali, naquele momento, é uma resposta de Deus para a vida de Elias. Que experiência é essa que nós podemos tirar a respeito de maturidade quando nós estivermos desenvolvendo, querendo viver, queremos alcançar os nossos propósitos, queremos viver aquilo que Deus tem para nós, querendo ser instrumento de Deus para a vida de pessoas, nós precisamos entender, isso é sinal de maturidade, que antes de você viver os sonhos que Deus deu para você, você vai precisar viabilizar os sonhos de alguém. Isso é sinal de maturidade. Você talvez conheça pessoas que vivem, como sendo o centro do universo, e tudo que a pessoa faz, ela faz pensando só em si. Tudo que a pessoa busca, ela faz buscando só os seus interesses. Tudo que a pessoa coloca esforço, tudo que a pessoa coloca empenho, tudo que a pessoa coloca esperança, o único alvo do benefício dessa esperança é ele mesmo, é a pessoa própria. Mas isso não é sinal de maturidade. Sinal de maturidade é reconhecer que antes de nós vivermos os nossos sonhos, nós vamos viabilizar os sonhos de alguém. Eliseu tinha certamente sonhos a viver, ele tinha coisas a viver, ele tinha pauta de oração. Irmão, imagina aqui comigo, Deus diz para Elias, tem 7.000 joelhos que foram conservados, não se dobraram diante de Baal. E eu escolhi dentre esses 7.000, alguém para ser o seu sucessor. Certamente, Eliseu não era alguém que estava aleatório às questões espirituais, apesar de que, quando Elias vai o encontrar, ele não está numa sala de aula, estudando com os filhos dos profetas, não. Quando Elias vai encontrar Eliseu, ele está no campo, arando, fazendo a obra, a sua manutenção, buscando a sua manutenção, a sua provisão pessoal. Eu não sei se ele estava ali, quais eram os objetivos, mas naquele momento, o que Deus havia colocado na mão dele para fazer, era arar uma terra, era cuidar de um lugar, e o texto vai dizer que ele cuidava de 12 juntas de bois, ou seja, 12 pares, algumas traduções vai usar o termo parelha, 12 pares de bois, ou seja, 24 bois para alimentar, era um trabalho grande, para cuidar, era um trabalho grande, mas era o que Deus havia colocado na mão dele para fazer, e ele estava ali cuidando. Eu acredito que enquanto ele estava ali cuidando daqueles bois, ele estava orando, falando com Deus, Deus, eu quero viver o seu milagre, eu quero fazer a sua vontade. E qual é a sua vontade, Senhor, para a minha vida? Aí é como se Deus dissesse para ele, a minha vontade para a sua vida é você viver aquilo que você está vivendo agora, é você viver aquilo que você está vivendo hoje. Senhor, mas não era isso que eu queria fazer, mas é aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, então faça como se estivesse fazendo para o Senhor, sirva como se estivesse servindo para o Senhor. E junto da sua oração, estava lá Eliseu cuidando daquela terra, arando daquela terra, e então trabalhando, fazendo aquilo que Deus deu a ele para fazer. Deus foi lá e disse para Elias, Elias, eu já tenho um substituto para você. E talvez Elias podia dizer, mas ele está onde? Ele está em qual escola de profeta? Não, ele está lá no campo arando, ele está lá fazendo aquilo que eu dei a ele para fazer, mas está fazendo com dedicação, está fazendo com perfeição. E isso é sinal de maturidade, viver aquilo que Deus nos permite viver, não com murmuração, não com reclamação, mas fazendo como para o Senhor, reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas, e se Ele me deu isso para fazer, eu tenho que dar o meu melhor, porque essa é a vontade de Deus para mim.
Ele faz aquilo que Deus colocou na mão dele para fazer. Então, de repente, Elias vai se aproximando dele e Elias toma só uma posição, só faz um gesto. Elias tira a capa sobre si e coloca a capa sobre Eliseu. Quando ele coloca a capa sobre Eliseu, Eliseu reconhece: Deus está me levando para um outro nível, Deus está me levando para uma outra situação, Deus quer fazer algo na minha vida. E então, quando Deus quer fazer algo na vida de Eliseu, qual é a primeira responsabilidade que ele dá para Eliseu? Viabilizar o trabalho de um profeta. Sinal de maturidade na vida de quem quer viver, quem quer caminhar com Deus, quer viver a direção que Deus tem para a sua vida. Antes de você viver o seu sonho, você precisa viabilizar o sonho de pessoas. Sabe por que Deus tem permitido você viver as coisas que você tem vivido? Porque Deus quer viabilizar através de você o sonho de outras pessoas. Sabe por que você adquiriu o conhecimento que você adquiriu? Sabe por que você chegou no lugar onde você chegou? Porque através da sua vida, Deus quer viabilizar o sonho de outras pessoas. Quer um outro exemplo na Bíblia? A história de José. Conhece a história de José? José estava lá no meio dos seus irmãos, né? Sendo tratado com muito rancor, com muito egoísmo, com muita rivalidade, e Deus deu para ele um sonho. Deus deu para ele um sonho e ele entendeu que ele ia viver um tempo de exaltação na sua vida. Oh glória, como é bom sabermos que Deus tem um tempo de exaltação para a nossa vida. José estava com essa revelação. E você conhece também a história de José. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi levado cativo, foi viver como, né, servindo na casa de Potifar. E então, de repente, Faraó tem um sonho, e Faraó fica turbado, não sei qual é a realidade, qual é a revelação desse sonho, não estou entendendo como é que eu vou realizar esse sonho, como é que eu vou viver esse sonho. José tinha um sonho, mas antes de viver o sonho que ele tinha, ele precisou ser instrumento de Deus para poder viabilizar o sonho de Faraó. Então ele foi instrumento de Deus e ele diz assim: você não sabe como realizar o seu sonho? É por isso que eu estou aqui. Eu sou servo de Deus e eu vou ajudar você a viabilizar o seu sonho. A revelação do seu sonho é essa: vai ter um tempo de fartura. Durante esse tempo de fartura, você precisa construir celeiros, você precisa juntar sementes, você precisa juntar comida. E por quê? Porque depois vai vir um tempo de crise, e nesse tempo de crise você vai crescer, você vai prosperar. E aí Faraó diz para ele: quem é que pode, né, coordenar essa coisa, senão você mesmo? Aí ele podia dizer assim: não, eu não vou trabalhar para você não, eu tenho um sonho, Deus já mostrou para mim que eu vou ser exaltado. Mas não, José diz para Faraó: então se é isso que eu tenho que fazer, não tem problema, antes de eu viver o meu sonho, eu vou viabilizar o seu sonho, eu vou ajudar você a crescer, eu vou ajudar você a desenvolver. Irmãos, sinal de... Eliseu tinha um sonho, mas antes de viver o seu sonho, ele precisava estar disposto a viabilizar o sonho, o chamado de Deus na vida de Elias. Aqui na revista tem um comentário que diz o seguinte: se desejamos crescer em maturidade para sermos usados pelo Senhor, o primeiro degrau a subir é o do serviço a Deus e aos homens. Vou repetir: se desejamos crescer em maturidade para sermos usados pelo Senhor, o primeiro degrau a subir é o do serviço a Deus e aos homens. Que Deus nos ensine o primeiro caminho vivido por Eliseu para desenvolver maturidade na sua vida. Você não pode pensar só em você. Você precisa entender que Deus quer usar você para fazer pessoas desenvolver, para fazer pessoas crescer, para fazer pessoas chegar. E aí, quando chegar na hora, no tempo de Deus, Ele vai exaltar você. Ele vai fazer você crescer. Mas se nós não tivermos a maturidade para entender isso, talvez a gente não consiga viver aquilo que Deus tem para nós. Primeiro tópico diz assim: Gilgal, é preciso remover o opróbrio. A primeira etapa de crescimento na vida de Eliseu começou em Gilgal. 1.1, Gilgal representa a remoção da vergonha da escravidão.
Durante 430 anos, o povo de Israel permaneceu escravo no Egito. A humilhação, a vergonha, a desonra e a manipulação feriram profundamente o coração do povo. Deus, no entanto, ouviu o clamor dos filhos de Israel e livrou-os. A atitude de Deus em remover para sempre toda a humilhação e as marcas da vergonha sofrida foi simbolizada no ato da circuncisão. Ao cortar a carne, Deus estava cortando todo relacionamento de pecado, toda ligação espiritual, todo envolvimento comprometedor com os padrões pecaminosos operantes no Egito. Um esclarecimento aqui para quem tem o hábito de estudar a lição antes, né, de vir para a escola bíblica, antes de chegar, né, pessoas que têm o hábito de estudar, né? Na verdade, o significado da palavra Gilgal é roda. E alguns comentaristas, né, entendem que esse termo roda foi por causa da experiência vivida pelos filhos de Israel quando atravessaram o Jordão, né, em que eles tiveram a oportunidade de, levando a arca, quando os sacerdotes pisaram na terra, a água parou de descer, né? E então começou a represar dali para trás, e aí o ponto de onde eles estavam para baixo, a água começou a descer, então criou assim um lugar seco, para que eles pudessem atravessar o rio. E aí a atitude de Josué foi pegar 12 líderes, né? E cada um com uma pedra, e eles colocaram dentro daquele rio 12 pedras, né? E aí, colocando essas 12 pedras dentro do rio, primeiro momento que a gente entende é que essas pedras foram empilhadas uma em cima da outra. Mas, na verdade, alguns comentaristas vão dizer que essas pedras foram colocadas em um formato de um círculo. Por isso, então, Josué chama aquele lugar de Gilgal, que significa roda. Então, aquelas pedras foram colocadas dentro daquele rio num formato de círculo, e depois que eles continuaram o caminho, as águas cobriram as pedras e ficou lá aquele memorial, porque um dia os filhos de Deus passaram a pés a seco naquele rio, naquele lugar, que provavelmente profundidade ali poderia não dar a eles a alternativa de transportar tudo que eles tinham que transportar se as águas estivessem do jeito que estivessem. Mas quando nós chegamos a esse primeiro tópico aqui, o comentarista fala a respeito de um outro significado, né, que na verdade não é uma tradução da palavra Gilgal, mas é uma expressão, o som da definição para lançar fora, né, a palavra é Golau. E aí ela tem um som parecido com Gilgal, e aí por isso, em algum momento da palavra de Deus, quando vai falar a respeito de Gilgal, a ideia que se tem é a respeito dessa remoção, desse lançar fora, que aí já é um outro cenário. Aí é um momento em que Deus estabelece a circuncisão no meio do povo, e aí a atitude de circuncidar, então é chamada, né, aquele lugar passa a ter o nome de Golau, aquele momento passa a ter o nome de Golau, que é quando lança-se fora toda a vida de pecado que eles tinham até chegar àquele ponto da história. E aí, a gente, quando entende a importância de mudar o nome do lugar, né? Se o lugar foi mudado o seu nome para Gilgal, que significa roda por causa daquele memorial. Se agora, no momento da circuncisão, a palavra ela tem ali uma fonética de Golau, que significa lançar fora, né, o pecado que estava na vida deles, a gente precisa entender que a mudança do nome do lugar também deixa uma marca no lugar. Então, pensarmos a respeito de lugar, nós precisamos encarar a realidade de que existem lugares em que são carregados de história. Lugares carregados de história. Elias, quando vai com Eliseu, quando está com Eliseu a Gilgal, ele está num lugar carregado de história. Existem lugares carregados de história. Existem lugares marcados por história. Existem lugares marcados por histórias positivas,
por coisas boas, mas também existem lugares marcados por histórias negativas, marcados por coisas ruins que aconteceram naquele lugar. Daí, um sinal de maturidade, um sinal de cuidado para nós, é pensarmos que nós fomos chamados para viver em santificação. E se o texto vai falar, se o comentarista abordando ali uma verdade bíblica, que é entendermos que existem lugares que são marcados por história, e nós fomos chamados para, no processo de maturidade, de amadurecimento, zelarmos pela nossa santificação, já precisamos entender uma verdade aqui e despertarmos para uma realidade. A gente precisa ter cuidado com os lugares aonde a gente anda. A gente precisa ter cuidado com lugares aonde a gente habita. A gente precisa ter cuidado com lugares para onde a gente vai, aonde a gente se move, na direção que a gente caminha. Porque à luz da Bíblia, lugares tiveram o seu nome mudado, sua realidade mudada por coisas positivas e especiais que aconteceram. Mas eu também acredito que existem lugares que tiveram a sua história mudada, o seu nome mudado por causa de coisas ruins que aconteceram naquele lugar. E é claro, irmãos, que nós não estamos falando aqui a respeito de questões geográficas. Nós não estamos falando aqui a respeito de questões místicas. É porque muitas vezes coisas que acontecem em lugares errados trazem pessoas com comportamento errados, vivendo determinadas situações, que ao invés de ser bênção na sua vida, serão pedra de tropeço para você. Então, um sinal de maturidade que nós precisamos ter a respeito dessas experiências vividas por Eliseu é de que existem lugares marcados, carregados de história. E a nossa decisão de ir para determinado lugar, de se aliançar com determinadas pessoas, de seguir determinados caminhos, nós precisamos tomar conhecimento e principalmente ter a direção de Deus para sabermos, é ali o lugar onde eu devo estar? É ali o lugar onde eu devo relacionar? É ali o lugar onde eu devo ficar? Nós precisamos ter esse cuidado, porque lugares marcados por histórias, carregados por histórias, podem sim interferir na nossa relação com Deus, na nossa santificação. Gilgal era um lugar marcado por experiências poderosas de Deus. Gilgal era um lugar separado por Deus, e com isso Eliseu podia viver coisas extraordinárias de Deus. 1.2, Gilgal representa lugar de libertação. O vocábulo Gilgal é uma palavra hebraica de onde procede o termo Golgolet, que significa Gólgota, caveira ou cabeça. No Monte da Caveira, no Gólgota, Cristo morreu pelos nossos pecados. Nesse sentido, a passagem de Eliseu por Gilgal faz-nos entender que a caminhada cristã passa pelo entendimento de que precisamos receber, antes de tudo, o sacrifício de Cristo na cruz, que nos remove o pecado e todo o peso de vergonha. Nos lugares aonde nós vamos estar, e isso ainda falando sobre essa realidade de Gilgal, nós precisamos entender que nós vamos aprender com experiências que nós vivemos no lugar aonde nós passamos. Irmãos, para quem vive uma vida com Deus, nada é secular. Eu ouvi isso, e isso acabou ficando gravado no meu coração. Aonde você estiver, alguma influência você vai receber do lugar. Se uma influência boa ou se uma influência ruim, vai depender daquilo que aquele lugar tem para oferecer. Mas cada lugar, cada experiência, cada pessoa que a gente se aproxima, que a gente se relaciona, de alguma forma, nós vamos aprender algo com o lugar. O comentarista está abordando aqui
que a caminhada de Eliseu ao lado de Elias, quando ele passa por Gilgal, lugar carregado de história, carregado de simbolismo, lugar que significa, né, o momento em que eles viveram o milagre de Deus, um lugar que significa o momento que foi marcado a santificação, e aqui já fala a respeito de uma outra fonética, de uma outra extensão da palavra, que trazendo o significado de Gólgota aqui. Então, Eliseu está passando por um lugar carregado de história e ele está aprendendo no lugar onde ele está. E aí, um outro sinal de maturidade na vida de todo homem e toda mulher de Deus. As experiências que você está vivendo hoje, certamente, estão ensinando algo para você. Você não está passando nada do que você está passando por acaso. Você não está vivendo nada do que você está vivendo por sorte ou por azar. Que a vida, o destino levou você, as circunstâncias, o acaso levou você para lá. Não é isso. Todas as coisas que você vive, em cada dia que você acorda, a cada dia que você vai deitar, Deus está proporcionando algo para a sua vida, está acrescentando algo, está tirando algo, está ensinando algo através de cada situação. Então nós precisamos ter sensibilidade, que assim como a trajetória de Elias e Eliseu, por cada lugar que ele passava, tinha um propósito de Deus para ensinamento na vida dele, aonde você está hoje, Deus está querendo ensinar algo para você. Será que você já parou para pensar nisso? Talvez você esteja lutando, né, vivendo experiência muito difícil. Você está pensando, pô, esse é o pior momento da minha vida. Pior momento da minha vida profissional. Pior momento da minha vida espiritual. Pior momento da minha vida. Olha, está dando tudo errado. Está dando tudo torto. Mas você já parou para pensar que Deus pode estar ensinando coisas poderosas à sua vida através de tudo isso que você está passando? Acontece, irmãos. Eu já passei situações na minha vida muito difíceis, nesses 26, 27 anos que eu tenho na presença do Senhor. E agora nós temos tido algumas oportunidades de ajudar algumas pessoas, né, fazendo um gabinete, dando um aconselhamento. E às vezes você senta junto com alguém, a pessoa começa a conversar com você. Irmãos, é incrível, o Espírito Santo vai desenhando na sua vida, na minha vida, coisas que eu vivi, e parece que sou eu sentado falando para mim mesmo. Olha, estou passando por essa luta, estou passando por essa dificuldade, estou enfrentando esse problema. E a gente precisa controlar a ansiedade para não dizer, eu já sei como você vai fazer para você não errar onde eu errei. Eu já sei como fazer para você acertar em coisas que eu podia acertar ou coisas que eu acertei. Você precisa controlar a ansiedade. Por quê? Porque experiências que eu vivi no passado, que foram muito duras e muito difíceis, hoje estão sendo instrumentos de Deus para dizer para pessoas, olha, eu já passei por isso que você está passando, e eu tenho uma experiência para compartilhar com você, que pode ajudar você na hora de você tomar a sua decisão. E, irmãos, creia em nome de Jesus, é sinal de maturidade. Cada coisa que você está vivendo hoje, em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, Deus vai usar isso para abençoar pessoas, para levantar pessoas, para salvar pessoas, e quem sabe não são as pessoas que você vai ajudar a levantar, que vão ser instrumento de Deus, para também colocar você no lugar aonde Deus quer fazer você chegar. Então, cada experiência que a gente vive, a gente precisa entender que há um aprendizado. E aqui o lugar chamado Gólgota vai falar a respeito, né, desse processo de Deus, né, de que as pessoas precisam pagar um preço, porque foi lá no Gólgota que o maior de todos os preços foi pago. 2, Betel, a casa de Deus, é preciso fortalecer-se. A segunda etapa do amadurecimento espiritual de Eliseu deu-se em Betel, que significa casa de Deus. Aqui talvez a gente vai falar sobre um dos assuntos, uma das pautas de amadurecimento, talvez mais faladas e talvez mais desafiadoras de toda a nossa história como evangélicos nos dias de hoje, como membro de uma igreja, que é falar a respeito da nossa permanência, da nossa estada na casa de Deus. Projeta para mim, por favor, o pessoal da mídia aí, se for possível, Hebreus capítulo 10, versículo 5.
Betel é um lugar, é um outro lugar que Elias vai com Eliseu. Ele estava em Gilgal, agora ele foi para Betel, e aqui em Betel tem um outro aprendizado, tem uma outra história para ele viver. Hebreus capítulo 10, versículo 25, consegue? E depois eu tenho um outro texto aqui, que é Deuteronômio 10, 11 também, que se puder compartilhar. O texto de Hebreus 10, 25 vai falar ali, está ali, ó, é 10, 25. Olha só o que está escrito em Hebreus 10, 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. É só esse versículo aí mesmo. Não deixando a nossa congregação. Então, quando a estada de Elias e Eliseu agora está em Betel, o lugar que é chamado de casa de Deus, fala a respeito da importância que nós precisamos dar à atitude de nós não abandonarmos o ato de congregar, não deixar a vossa congregação. Para muita gente hoje parece sinal de maturidade, né, dizer que não precisa estar na igreja para poder ter uma relação com Deus. Não faz necessário estar com Deus para poder, para estar com Deus, eu necessariamente ter que frequentar uma igreja. Igreja é lugar das pessoas que estão precisando, né? Estão lá, coitada, né? Cheio de problema, passando um monte de necessidade. É essas pessoas que precisam estar na igreja. Eu não. Eu já estou vivendo um ponto de maturidade que eu não preciso viver isso, eu não preciso passar isso. Na verdade, eu posso servir a Deus da maneira que eu quiser e no lugar aonde eu quiser. Aí vamos ver se é isso mesmo. Agora projeta aí, por favor, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11. Olha só o que está escrito nesse texto aí, e nós vamos até o versículo de número 14. Olha só, então, isso aí é Deus falando, ó, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, ao 12, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha de vossos votos que fizerdes ao Senhor. Vamos lá, o 13. Esse aí que é o 12? E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas, e os vossos servos e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte na herança. O próximo. Guarda-te que não ofereça os teus holocaustos em todos os lugares que vires. O próximo. Mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos, ali oferecerá os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Até aí, irmãos. Hoje nós temos um sinal ou uma evidência de que há maturidade nas pessoas que intelectualmente talvez estejam, né, em um outro nível. E aí olha para a igreja e pensa assim, não, igreja é lugar de gente que está sofrendo, desesperado, e eu não estou passando por nada disso, então eu posso sim, muito bem, me relacionar com Deus, sem precisar ir para a igreja. Ou então, uma outra questão que pode chegar para muitas pessoas, não, eu vou para o lugar aonde eu acho que é melhor eu estar. Quando nós lemos esse texto de Deuteronômio, Deus está dizendo para o povo, olha, eu vou escolher um lugar, eu vou determinar um lugar, e você vai oferecer sua oferta, seu dízimo, vai entregar ali o seu holocausto, é ali que você vai cultuar, é ali que você vai adorar, no lugar que eu escolher. Aí Deus ainda diz assim, olha, e cuidado para você não oferecer holocausto em todo lugar que você vê. Não é você que escolhe, não é você que determina. Mas talvez alguém possa dizer assim, poxa, mas eu me identifiquei tanto com aquela
com aquele discurso, com aquela pregação, mas talvez não seja aquilo que Deus quer que você viva naquele momento. Talvez não seja aquilo que Deus quer que você aprenda naquele momento. Talvez não seja aquele lugar onde Deus quer que você esteja. Por quê? Porque lugares são carregados de histórias. E talvez a história que eu e você precisamos aprender não está no lugar onde a gente quer estar. Está no lugar onde Deus quer que a gente esteja. Então, um maior sinal de maturidade na vida de alguém que precisa viver uma vida de comunhão é esse. Esteja no lugar em que Deus escolheu para você estar. Esteja num lugar onde Deus escolheu para você estar. Você precisa se mover pela orientação de Deus, pela direção de Deus, e não por causa dos lugares aonde você escolhe. Quando Elias e Eliseu chegam a Betel, eles chegam à casa de Deus. Ou seja, um sinal de amadurecimento na vida de Eliseu é: eu preciso estar na casa de Deus, eu preciso estar junto com a igreja, eu preciso congregar, eu não posso deixar de congregar. E como é que eu faço para congregar? Eu preciso estar no lugar aonde Deus escolheu. O sinal de maturidade na vida de Eliseu aqui agora se desenvolve na comunhão. 2.1, em Betel, na casa de Deus, crescemos em comunhão. Assim como o corpo humano possui vários membros diferentes, ligados entre si da mesma forma, todos estamos ligados no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Em tempos de individualismo exacerbado, a igreja continua sendo o espaço de fraternidade e partilha, de solidariedade e generosidade, de aceitação e perdão. Irmãos, como a nossa maturidade é desenvolvida na entrega? Como a nossa maturidade é desenvolvida na renúncia? Como a nossa maturidade é desenvolvida quando nós somos afrontados? Como a nossa maturidade é desenvolvida quando a gente precisa abrir mão? E se tem uma coisa que é muito falado nos dias de hoje, e talvez seja um dos maiores desafios para a gente viver uma vida coletiva, de serviço ao Senhor como igreja, talvez seja desenvolvido no campo da comunhão. Muitos homens e mulheres de Deus, muitos servos e servas de Deus, que são ferramentas poderosas na mão de Deus, às vezes não estão atuando por causa da dificuldade em se relacionar com as pessoas. E talvez o problema não seja nem a pessoa em si, mas porque alguém, no relacionamento com ela, tomou uma atitude que machucou ela, que feriu ela, que deixou ela numa situação embaraçosa. Aí o que ela faz? Ela pega o talento dela, esconde e guarda, e diz assim: não, eu me feri na comunhão e eu não vou mais servir por causa disso. Não dessa maneira. Se eu tiver que servir, vai ser do meu jeito, vai ser da minha forma, vai ser da minha maneira. Isso talvez seja o maior desafio de nós vivermos o processo de maturidade. Deus colocou algo na minha mão e na sua mão para a gente viver. E para viver e para desenvolver aquilo que Deus fez na nossa vida, talvez o seu maior desafio seja renunciar, seja negar a você mesmo. Jesus disse isso: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, irmãos, é saber que às vezes a gente foi ferido, a gente fez a coisa com um coração tão puro, tão bom, a gente estava tão sincero no negócio, e o que aconteceu? A gente só machucou, a gente só se feriu, a gente só teve situações difíceis na nossa vida. Quem sabe, irmão, você estendeu a mão para ajudar um monte de pessoa, aí você estendeu a mão para ajudar essas pessoas. Eu conheço a história de alguém assim, estendeu a mão para ajudar as pessoas. Enquanto ele ajudava, ele era agredido, ele era humilhado, ele era afrontado, ele pregava, ele fazia as coisas com maior boa vontade para as pessoas. O que acontecia?
ele era preso, ele era ultrajado, ele era ofendido, espancado. Ele passou uma situação no ministério dele muito difícil. Até que um dia, depois de ser preso, ele ainda morreu. Morreu. Se formos pensar nessa realidade hoje, vamos dizer assim, meu Deus, que ministério foi esse, hein? Oh Deus, se deu. Olha como é que ele acabou. Eu sei, você sabe como ele acabou aqui na terra, mas nem eu e nem você sabe como foi recebido no céu. Talvez na sua vida, no seu chamado, vai ser debaixo de muitas lágrimas, mas o Senhor prometeu que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, vai voltar consigo trazendo os seus molhos, ou seja, você vai colher, eu não sei, com muita maturidade, com muita sinceridade, não sei se nessa vida ou no porvir, mas você vai entender na sua vida que valeu a pena, um dia você vai entender que valeu a pena cada lágrima que você derramou para viver uma vida de comunhão. Você se entregou, você se deu, mas Deus cumpriu o que tinha a fazer através da tua vida. Pessoas foram colocadas de pé através da tua vida, foi debaixo de lágrima, foi debaixo de choro, foi debaixo de sofrimento, mas você cumpriu o seu chamado, você fez a vontade de Deus, e isso é sinal de maturidade, porque Deus esperava. Eu estou falando é do apóstolo Paulo, certamente de braços abertos para receber um soldado, um guerreiro, um homem de Deus que viveu uma vida de renúncia aqui na terra. E será que eu e você temos o direito de dizer que a gente não precisa passar por isso? Será que eu e você temos o direito de dizer que a gente não precisa passar por isso? Projeta aí para mim, por favor, João 17, versículo 20. João 17, 20. Nós somos uma igreja em processo de amadurecimento. O Senhor nos chamou para viver uma vida de amadurecimento. Sabe quem fez essa oração aí, irmão? Foi Jesus. Será que Jesus estava vivendo uma utopia? Estava falando sobre algo que não era possível? Será que essa foi uma das palavras que fugiu da realidade bíblica? Que nenhuma palavra do Senhor volta vazia. Essa aí pode ter voltado, pode ter fugido, pode ser uma palavra que foi vazia. Olha o que Jesus diz aí, João 17, 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. O próximo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, cada dia que nós desenvolvemos, espera aí que nós vamos já para o próximo, cada dia que nós vivemos uma vida de comunhão, que a gente renuncia a gente mesmo, que a gente engole o sapo, qualquer coisa que você engolir, mas você se mantém ali. Quando você faz isso em prol da unidade, volta para o anterior, por favor. Quando você faz isso em prol da unidade, olha o que acontece. O mundo crê que Jesus foi enviado por Deus. Por quê? Porque há unidade no meio da igreja. Então, automaticamente, quando não há, é sinal que o mundo vai olhar e vai dizer: eu não acredito que Jesus foi enviado de Deus. Olha que coisa pesada. O próximo agora. Eu dei-lhes a glória que a mim deste. Para quê? Para que Jesus liberou o poder que estava nele para a igreja? Para que ele fez isso, irmão? Para eu mostrar que eu sou poderoso, que Deus é na minha vida, que eu sou um homem ungido por Deus, e todo mundo vai bater palma para mim? Foi para isso que Jesus deu o poder que estava nele, a virtude que estava nele para a gente? Não, ele deu a glória que Deus o havia dado. Para quê? Para que sejam um, como nós somos um. Eu não consigo tolerar, muitas vezes, algumas coisas que eu ouço. Eu não consigo tolerar algumas coisas que muitas vezes fazem contra mim. Mas Jesus me deu poder para suportar isso. Mas Jesus me revestiu com glória, com graça, para poder caminhar em prol da humanidade.
E eu tenho a notícia para você, Ele não deu só para mim não, Ele deu para você também. Então você também consegue. Naturalmente, se você for explicar, eu não aguento, eu não suporto. Não, isso não é possível. Não é possível para mim e para você. Mas aquilo que é impossível para os homens, para Deus é impossível. Há um poder de Jesus sobre a sua vida para viver em unidade, para viver como igreja, para deixar Deus usar os seus talentos para a glória dEle. Esse poder está sobre mim. Esse poder está sobre você. Então, a unidade não é uma utopia de Jesus. Unidade é sinal de maturidade. 2.2. Em Betel, na casa de Deus, crescemos em conhecimento e sabedoria. Jesus fundou a igreja, estabeleceu-a, dando-lhe diretrizes. Hoje, o Senhor a edifica. A passagem de Eliseu por Betel faz-nos entender que a caminhada cristã passa pelo entendimento de que, depois do novo nascimento, em Gilgal, precisamos estar reunidos como corpo, em Betel. Olha uma das importâncias dessa vida em comunhão, essa vida em Betel, essa vida na casa de Deus, essa vida tão desafiadora, essa vida de tanta renúncia. Quando eles estão em Betel, Deus está dizendo para eles a respeito da história do lugar, a respeito das experiências vividas no lugar, a respeito daquilo que Deus está fazendo no lugar. Ó, nesse lugar, Jacó reconheceu que é a casa de Deus, por isso colocou o nome de Betel. E aí, isso remete a gente a viver uma vida de comunhão. E aí eu volto novamente lá para a história de José, o sonhador, aquele que teve um sonho. José teve um sonho, e a maior dificuldade do sonho de José qual foi? Compartilhar o seu sonho com seus irmãos. A maior dificuldade de José qual foi? Conseguir fazer os irmãos entenderem o sonho que Deus havia dado para ele, aceitar o sonho que Deus havia dado para ele. Irmãos, Deus nos chamou para ganhar nações. Amém? Quem acredita nisso? Deus nos chamou para ganhar nações. Para Deus influenciar a nação com o sonho que Ele deu para a gente precisa o quê? Influenciar gente, influenciar pessoas. Talvez o seu maior desafio seja, sabe qual? Convencer a sua família do sonho que Deus deu para você. Você quer influenciar nações com o sonho que Deus deu para você. Sua família tem quantas pessoas? 5? Você está tendo dificuldade de compartilhar o seu sonho com 5? Você vai ter dificuldade de compartilhar o seu sonho com as nações. Sua igreja tem quantos membros? 1.000? 500? 300? 200? Você está tendo dificuldade de compartilhar o seu sonho com 200? Você vai ter dificuldade de compartilhar os seus sonhos com as nações. Deus nos chamou para poder influenciar pessoas. O Senhor disse, seara é grande, ceifeiros são poucos. Tem pouca gente para a demanda é muito grande. E essa demanda é o seguinte, convence as pessoas daquilo que eu coloquei no seu coração. E o que é que Deus está fazendo muitas vezes no lugar onde a gente está congregando? Treinando a gente. Você tentou compartilhar o seu sonho de um jeito, não aconteceu. O que você faz? Ah, aqui ninguém quer, então eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Aí chega lá no outro, mesma coisa. Você compartilha, ninguém quer. Aí o que você faz? Sai dali e vou para outro lugar. Ah, não. Eu ri porque eu já vivi isso na minha vida. Não, ali tem 5 pessoas. Já sei, vou servir o Senhor lá com aqueles 5 lá. E ali eu vou falar, vou influenciar eles com o sonho que Deus colocou na minha vida. Aí não consegui influenciar os 5. Tem problema não, vou ali. Ali tem 10. Aí eu vou ali, vou servir o Senhor com aqueles 10. Vou compartilhar meu sonho com esses 10. Aí, pessoal, cabeça dura beça, né? Não, vou ali, tem 50. Aí cheguei lá, 50. Aí virei as costas de novo. Sabe o que eu precisava aprender? É que se eu não conseguia influenciar 5, não ia conseguir influenciar nações. Se eu não conseguir influenciar 10, eu não ia conseguir influenciar nações. Se eu não conseguir influenciar 30, eu não ia conseguir influenciar nações. Aí,
Deus me permitiu chegar a esse lugar. Eu vim para cá, você conhece a história, para me esconder. Falei, uma igreja desse tamanho, já que ninguém me ouve, aqui vai ser mais um lugar que eu não vou ter nem a responsabilidade, né? O pastor não vai nem me ver e eu vou ficar aqui. Aí, Deus foi me ensinando. Fica aí, quietinho, vem aí, culto, senta, fica aí. Aí Deus foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando, e hoje eu estou aqui. Espero de verdade, em nome de Jesus, que de alguma forma, aquilo que Deus tem colocado na minha vida, esteja influenciando positivamente a vida de alguém aqui. Mas se não estiver fazendo através da minha vida aqui, eu tenho certeza, a palavra de Deus não mente, vai fazer através da tua vida. Se você se mantiver em maturidade, no lugar que Deus colocou, relacionando com pessoas, Deus vai treinar você para influenciar as pessoas, compartilhar o seu sonho com ela, e uma hora Deus vai te levantar para influenciar nações. A nossa vida quanto igreja é um preparo e um treinamento para influenciarmos nações. Então a gente não pode abrir mão disso, a gente não pode voltar atrás. A gente precisa continuar em nome de Jesus. 3. Jericó, é preciso lutar. O profeta Elias, em seguida, disse a Eliseu que o Senhor lhe enviava a Jericó. A passagem de Eliseu por Jericó faz-nos entender que a caminhada cristã passa pelo entendimento de que as lutas fazem parte da vida, mas o Senhor nos guiará em paz ao destino que nos foi preparado. Outro lugar histórico que eles tiveram que passar, que eles passaram, Elias e Eliseu viveram ali, processo de amadurecimento na vida de Eliseu, foi Jericó. E você conhece a história de Jericó. Foi lá em Jericó que o povo de Deus enfrentou uma batalha, e eles venceram uma batalha de maneira totalmente improvável, né? De maneira totalmente difícil até para a gente compreender. Cidade cercada por muros, toda rodeada, uma muralha forte, grande, e então Deus diz para eles, vai dando volta aí, volta da cidade, vai dando em volta, vai chegar uma hora que vocês vão começar a gritar, e aí quando vocês começarem a gritar, o muro vai cair, quando cair, vocês entram para dentro e pegam tudo que eu estou entregando na mão de vocês. Se a gente for, irmão, parar para pensar com bom senso a respeito dessa passagem, dessa evidência, a gente, se Deus falar uma coisa parecida com a gente hoje, a gente vai falar, não, isso aí não é de Deus, não pode ser, não tem como entender uma coisa dessa, mas aí a gente precisa entender uma verdade, que Deus, às vezes, vai mandar a gente fazer algumas coisas que para a gente parece absurda. Deus vai direcionar a gente para caminhos que a gente, por vontade própria, não iria de jeito nenhum. Deus vai mandar a gente fazer coisas que no senso normal, senso natural, a gente não faria de jeito nenhum. Por isso que muitas vezes as pessoas olham para a igreja e pensam assim, não, igreja é lugar de doido. Não, eu sou uma pessoa, né, de outro nível. Igreja, se eu for para a igreja, eu vou retroceder, né? E aí, na verdade, o sinal de maturidade é entender que Deus, às vezes, manda a gente fazer coisas que, no bom senso, a gente não faria, mas que é o caminho de Deus para a nossa vida. Às vezes, Deus está colocando algo na sua vida, no seu coração, que, em primeiro momento, você pensa assim, não, isso aqui não tem possibilidade nenhuma de me fazer avançar. Do contrário, se eu tomar esse tipo de atitude, eu vou andar para trás. Mas, lembre-se, Deus é Deus de coisas improváveis, e se o Senhor está dirigindo isso para você, se você tem confirmação de Deus, que essa é a vontade de Deus para a sua vida, vai por esse caminho, porque é ali que é o caminho da sua vitória. Mas falando a respeito de Jericó, irmãos, é uma experiência que precisa dar para a vida de alguém que vive o processo da maturidade, é de que nós estamos em batalha. Nós estamos em guerra. A gente não pode pensar que a gente está na vida a passeio. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta, nossa batalha é espiritual. A gente precisa acordar e precisa dormir, precisa trabalhar, precisa fazer todas as coisas que a gente precisa fazendo, mas com sensibilidade de que nós estamos em guerra. A gente não pode entender que a vida espiritual só se desenvolve aqui no momento que a gente está no culto, que quando a gente for para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, aí entrou para o natural, aí é dente no dente, é faca no dente, faca na caveira, né, faca em tudo quanto é lugar, e é isso, é guerra. Espiritual só lá na igreja. Aqui eu sou da pá virada.
Nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha. E nós precisamos entender que essa batalha é constante na nossa vida. Nós estamos em guerra. Isso precisa despertar na gente prontidão. Isso precisa despertar na gente atenção. E isso precisa despertar na gente cautela. Por que a maturidade de eu entender que eu preciso estar num lugar onde Deus quer que eu esteja? Porque eu estou em guerra. Por que eu preciso entender que eu não posso negligenciar a comunhão? Por que eu não preciso entender que eu não posso negligenciar as coisas que o Senhor está falando para me fazer? Porque eu estou em guerra, porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Isso precisa despertar uma verdade na nossa vida. Vamos aí, nesse momento agora, o 3.1, por favor. Temos uma certeza, as lutas fazem parte da vida. Assim como o povo de Israel lutou corajosamente para conquistar Jericó, toda pessoa que deseja evoluir e superar dificuldades terá de lutar. As batalhas começam a partir da queda. Ali, no Éden, surgiram os 3 grandes inimigos da humanidade: o diabo, o pecado e a morte. Entender que nós estamos em luta, isso é sinal de maturidade, isso não é loucura, isso não é sinal de infantilidade, do contrário, isso é sinal de maturidade. Dá para a gente esse senso de atenção, esse senso de cautela, esse senso de prontidão, mas também precisa lembrar a gente que a gente precisa se unir para lutar. Porque nós vivemos uma batalha extremamente difícil. O comentarista diz aí no tópico 3.1 o seguinte: os 3 grandes inimigos da humanidade. Primeiro, o diabo. Segundo, o pecado. E o terceiro, a morte. Eu gostaria agora de ler junto com os irmãos aí alguns versículos, tá? Se os irmãos da mídia puderem projetar aí, segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Projeta aí, por favor. Segundo aos Tessalonicenses 2, nós vamos até o 8, tá? Diz assim, ó, segundo aos Tessalonicenses 2, 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está falando ali do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Olha só, irmãos, a previsão do final dos tempos é que se levantaria o anticristo e ele se levantaria em oposição a tudo que se chama Deus. Nós vemos, presenciamos uma agenda já destinada a preparar a chegada do anticristo. Por quê? Porque ele vai se levantar contra tudo que se chama a Deus. Devagarzinho a gente vai vendo se cumprindo situações para poder se manifestar contra Deus, contra a sua palavra e contra a sua igreja. Contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha aí, volta lá, por favor. O anticristo, ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Ou seja, vai influenciar também a vida religiosa. Próximo. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? O próximo. E agora vós sabeis o que o detém. Olha só, irmão, vamos pensar sobre isso aí. O que detém a manifestação do anticristo? Agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Vai chegar uma hora que ele vai se manifestar, mas uma coisa o detém, porque já o ministério da injustiça opera. Se somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Espera aí. O ministério da injustiça já opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. O próximo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará
pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A manifestação do anticristo, o domínio do diabo sobre todas as coisas, só tem um que intervém que isso aconteça. Eu sei quem é. Você sabe quem é? Quem é que pode? Quem é esse único que intervém a manifestação do Espírito Santo, do anticristo? Já dei a resposta, né? É o Espírito Santo. Só o Espírito Santo que contém a manifestação plena do anticristo, o domínio da injustiça de forma plena, de forma total, só não aconteceu ainda. A gente fica pensando, meu Deus, como pode tanta gente ruim nesse mundo? Onde está Deus? É Deus que está controlando para aquilo que está no coração de muita gente, muita ruindade, não tome conta de todas as coisas, mas vai chegar uma hora que ele vai ser tirado. E quando ele for tirado, aí o domínio do diabo se dará de uma vez por todas. Quando ele for tirado, eu, permitindo o Senhor, com graça de Deus, acredito que eu vou junto. Tem mais alguém aqui que vai? Amém, glória a Deus. É através desse mover do Espírito Santo que o anticristo ainda não se manifestou de forma plena e total. Por que não aconteceu? Por que não se manifestou? Porque o Espírito Santo o detém. Irmão, em nome de Jesus, a gente está em guerra. E a única maneira pela qual o diabo não vai tomar o controle da sua vida, nem o controle da minha vida, sabe por quê? Quando ele bate na nossa porta, quem abre é o Espírito Santo. Quando ele tenta tocar na nossa família, ele até tenta algum espaço, mas chega uma hora que o Espírito Santo diz assim, até aqui você vai. Quando ele tenta com a minha vida, quando ele tenta com a minha vida, contra a tua vida, ele diz assim, eu vou pegar, vou acabar com ele, vou botar no mundo e vou levar comigo. O Espírito Santo diz, até certo ponto você vai, mas daqui por diante você não vai, porque a vida dele me pertence. Quantos aqui essa noite querem viver uma vida de relação com o Espírito Santo nessa manhã? Em nome de Jesus, acredita, você está em guerra e é o Espírito Santo que ajuda você nessa batalha. É o Espírito Santo que ajuda você nessa batalha. Nós estamos em guerra, precisamos de uma vida controlada pelo Espírito Santo. Se for controlado pela nossa carne, não será controlado pelo Espírito Santo. Bota aí, por favor, João 12:35. João 12:35. Irmãos, a gente não pode pensar que a gente está aqui a passeio. A gente precisa entender, nós estamos vivendo uma batalha. Nessa batalha, o diabo vai usar pessoas para tentar tirar você do propósito. Nem está anotado ali. Um dia Pedro chegou para Jesus. Jesus falou assim, importa que o Filho do Homem padeça, seja morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Aí Pedro falou assim, coração cheio de boa vontade, né? Não, Senhor, o Senhor não precisa passar por isso não, pô. Não, que isso, Senhor. O Senhor não precisa passar por esse sofrimento, não. Será que eu e você já escutamos isso? Quando a gente falou a alguém a respeito dos dilemas que a gente está enfrentando para viver uma vida de comunhão? Será que quando a gente compartilhou, irmão, não sabe o que aconteceu comigo, rapaz? Estava fazendo a obra de Deus, rapaz, com tanta dedicação, com tanto empenho, com tanto carinho, você não sabe o que eu ouvi. Poxa, eu ouvi uma palavra tão dura, tão difícil. Será que alguém já não chegou para você e falou assim, que isso? Você não, meu Deus, não, você não precisa passar por isso, não. Não, você é filho de Deus, não. Você é a pessoa que Deus quer honrar. Um dia Pedro disse isso para Jesus. Aí Jesus olhou bem, avaliou. Pô, ele está cheio de boa intenção, né? Pô, mas isso que ele está falando aí vai me tirar do propósito de Deus para a minha vida. Pô, ele está sendo tão carinhoso comigo, né? Pô, mas eu acho que essa palavra aí não vem de Deus, não. Aí Jesus disse para Pedro assim, olha, estou vendo quem está por trás de você. Sai da frente. Fica quietinho.
porque agora é minha conversa com ele. Para trás de mim, Satanás. Porque essa palavra aí não vem de Deus. Essa palavra aí, muito boazinha que você está usando ele para falar, mas vai me mover do propósito que Deus me chamou. Então rejeita essa palavra em nome de Jesus. Nós estamos em guerra. Em guerra, a gente precisa entender que as palavras que Deus tem para nós não vão tirar a gente do propósito, não, vai colocar a gente no propósito, vai empurrar a gente para a vontade de Deus. João 12, 35. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz. 36. Porque as trevas, para que as trevas não vos acompanhem, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Primeira batalha que nós mencionamos no texto de 2 Tessalonicenses ali, é sobre uma batalha, né, entre o Espírito Santo e o Anticristo, entre Deus e o diabo. A segunda batalha aí agora é entre luz e trevas. Irmãos, existe uma batalha entre luz e trevas. E a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Então a gente precisa ter cuidado sobre alianças, sobre concertos que a gente faz. Porque existe uma batalha entre luz e trevas. Existe também uma batalha entre o Espírito e a carne. Romanos 8:5. Bota aí, por favor. Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Existe também uma batalha entre anjos e demônios, está em Apocalipse 12:7. Existe também um conflito entre o bem e o mal, está em Romanos 7:19. Nós precisamos entender essa verdade, irmão. A gente está em batalha. E a única forma da gente prevalecer nessa batalha é se nós mantivermos uma relação com Deus, mantivermos uma relação espiritual estreita com Deus. Isso é processo de maturidade na nossa vida. 3.2. Temos uma arma, a língua. O Senhor estabeleceu uma exigência que determinaria a vitória na grande batalha pela conquista de Jericó. Todos deveriam ficar em absoluto silêncio, até que Josué lhes ordenasse gritar o brado da vitória. O homem e a mulher que desejam crescer em maturidade precisam aprender a dominar sua língua. As palavras que proferimos ou deixamos de proferir, podem determinar a vida ou a morte. Irmãos, eu quero pensar com os irmãos a respeito desse tópico aí, desse comentário a respeito do poder da língua, como arma de defesa e não como arma de ataque. Porque nós estamos acostumados a ouvir falar que a respeito as pessoas usam a sua língua como arma de ataque, e aí usa a língua, ofende as pessoas, mas eu quero falar essa manhã sobre a língua como arma de defesa. Um dia Deus disse para Josué assim: esforce-te e tem bom ânimo. José estava com o desafio de substituir Moisés. Todo mundo olhava para ele, dizia assim: não, Moisés é que era o cara, você não tem capacidade para assumir o papel que está sobre seus ombros. Aí Deus disse para Josué assim: Josué, esforça-te. Aí eu fui estudar um pouquinho sobre o que significa a palavra esforço. Vou pedir o pessoal da mídia aí para poder falar a respeito da origem da palavra esforço. Olha só o que diz aí. A origem da palavra esforço. Qual é a origem da palavra esforço? É o latim esfortiare, que significa mostrar força. Formado pelos dois termos, ex, que significa fora, né? Tudo que a gente fala de externo, de exposição, sempre fala para fora, e também junto da palavra fortes, que significa forte. Ou seja, quando fala de esforçar, fala a respeito de mostrar força. E como é que a gente usa a língua como arma de defesa e não como arma de ataque? Irmão, Deus é onisciente. Deus sabe tudo o que se passa aqui nessa manhã. Sabe o pensamento de cada um de nós agora nesse momento. Sabe se o nosso pensamento está aqui, sabe se o nosso pensamento está lá fora, sabe o que a gente está pensando a respeito das coisas que estão sendo ditas da palavra de Deus, se a gente está disposto a se render, sabe se a gente não está, né? Deus sabe de tudo. Deus não só isso, Ele é também, além de onisciente, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Está aqui, está lá na sua casa, está lá no seu trabalho. Ele
está aqui com você, está aqui com as pessoas que você pensou agora, está lá com as pessoas que você pensou agora. Ele tem esse poder, onisciência e onipresença. Mas o diabo não tem isso. O diabo não é onipresente. O diabo não é onisciente. Ele não sabe o que se passa na minha cabeça e na sua cabeça, não sabe. Mas como que ele trabalha? Trabalha com sugestão. Ele vai usar alguém para poder ferir você, para poder falar alguma coisa para você. Quando, após uma ofensa, você reage, o diabo colhe isso como informação. Você acusou o golpe. Você mostrou aonde está a sua fragilidade. Você mostrou aonde é o seu ponto fraco. Você mostrou aonde você sente. E aí, cada vez que você diz, isso eu não aceito, isso eu não tolero, isso aí, essa conversa eu não levo para casa, desse jeito não, comigo aqui não dá. Você está municiando o inimigo para sempre colocar você no mesmo lugar, porque ele sabe que ali é o seu ponto fraco e ali ele vai fazer você parar. Quando Deus diz para Josué naquela palavra, esforça-te, mostra força, era porque alguém ia afrontar Josué, alguém ia querer ofender Josué, alguém ia querer falar alguma coisa contra Josué. Olha a ordem de Deus para ele, mostra forte. Tocou na sua ferida, cabeça erguida, peito estufado, não tem problema não, pode falar. Deus está comigo. O Senhor me chamou, o Senhor vai dar vitória. Não, mas você é isso, você é mentiroso, você é tratante, você não merece confiança, você é fraco, você não sabe nada, você está aí, não sei nem porquê. Aí, na hora da vontade que, né? O velho homem fica como? Só esperando, igual um pitbull na coleira, só esperando você soltar a tranca, para ele partir para cima. Mas aí você vai seguir a orientação de Deus. A palavra vai vir, a afronta vai vir, a ofensa vai vir, a agressão vai vir e você vai se mostrar forte. Como que você vai se mostrar forte? Pode falar o que quiser. Você pode dizer isso tudo aí ao meu respeito. Mas eu sei que nada disso é verdade, porque Deus já disse algo ao meu respeito. E entre acreditar no que Deus diz e no que você diz, eu prefiro ficar forte com a palavra de Deus. E então, é assim que nós iremos vencer. Nós podemos usar a língua como arma de defesa. Tem hora que não é para a gente falar nada. Usar a língua como arma de defesa tem dois objetivos. Ou você vai abrir a boca para glorificar a Deus, ou então você vai fechar a boca e vai guardar a língua lá dentro, vai dizer, Senhor, com um sorriso no rosto, porque você tem que mostrar a força para o inimigo não ler você e não entender que ali é o seu ponto fraco, mas você vai falar assim, tá difícil, mas estou aqui, o risco está aqui, está aqui estampado no lábio aqui, mas eu não vou dar essa arma para o inimigo não vou mostrar a ele como faz, que ele vai fazer para me atingir não. Irmão, em nome de Jesus, seja revestido nessa manhã de graça, sabedoria, força para você lutar com as armas que Deus te deu. Se alguém te ofendeu, você está aqui nessa manhã, cabeça baixa, em nome de Jesus, levante sua cabeça para o alto, dá glória para Jesus, porque isso não vai municiar o inimigo contra você não. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te chamou. Você é mais que vencedor. Use a sua língua como arma de defesa. 4, Jordão, é preciso manter fiel até o fim. Todos acompanhavam a jornada de Elias e Eliseu, reconhecendo que Elias era o profeta posto pelo Senhor para treinar e preparar Eliseu para o ministério. A gente precisa aprender a guardar nessa luta, nessa batalha, não só a língua, mas a gente também precisa aprender a guardar o ouvido. A gente precisa aprender a guardar o ouvido. Havia várias escolas de profetas, uma em cada cidade. Na primeira cidade agora, que mesmo falando sobre isso já durante quase uma hora aqui, eu não me lembro a sequência, os filhos dos profetas, ou seja, os alunos da escola profética, diz para Eliseu assim, você sabe que você vai perder, né? Você sabe que Deus vai tirar de você
o seu Senhor, né? Aí Eliseu diz para ele assim, eu sei, mas cala essa boca. Ele diz assim, eu sei, mas eu não quero falar sobre isso. Aí ele saiu dali de onde ele estava, né? Ele meio que municiou o inimigo. Quando chegou na outra cidade, na outra escola de profeta, os alunos da escola de profeta chegaram para ele e falaram assim, você sabe, né? Sabe que vai perder, não sabe? Sabe que você não vai vencer nesse negócio aí não, sabe? Sabe que Deus vai tirar o seu Senhor, né? Ele falou de novo, eu sei, mas eu não quero falar sobre isso. Cala sua boca. Diz, cala-te, fala isso para eles. E aí, um outro sinal de maturidade para mim e para você, tanto quanto é importante a gente aprender a usar a nossa língua de maneira correta, é também a gente precisa aprender a usar os nossos ouvidos, porque nessa batalha o inimigo vai usar pessoas para poder tentar parar a gente. Veja que em duas situações diferentes, as pessoas usam o mesmo discurso. Talvez você já esteja se lembrando de algo que aconteceu com você. Em 2 momentos da sua vida. A pessoa foi usada justamente para falar uma coisa a respeito de você. Aí você saiu daquele lugar, foi para outro lugar. Chegou lá, outra pessoa, que nem conhece aquela anterior, foi usado do mesmo jeito. Irmão, isso não pode ser natural. É o inimigo tentando te parar. Talvez você esteja reconhecendo, identificou isso e entendeu, não tem jeito, crente nenhum presta, porque o de lá está fazendo fez a mesma coisa que o daqui está fazendo. Ah, irmão, não adianta não, isso que você está falando aí de comunhão, não, eu tentei lá e aconteceu um negócio, cheguei aqui, deu a mesma coisa. Sabe por que aconteceu? Porque nós estamos em guerra. O mesmo espírito que entendeu a sua fraqueza lá, foi o mesmo espírito que sabe da sua fraqueza aqui, e se alguém der espaço, ele vai agir na mesma área. E aí eu pergunto a você, você vai parar, você vai voltar atrás, ou você vai prosseguir para a história de sucesso que Deus tem para realizar na sua vida? Para a história de progresso que Deus tem para manifestar a sua vida, para a história de construção que Deus tem para fazer na sua vida, e o que é o mais principal de todos, para a história de promoção que Deus está construindo na sua vida, para viver uma vida para a eternidade. Deus está construindo em nós uma vida para a eternidade. De maneira que a gente não pode se distrair com as coisas dessa terra. Porque Deus está preparando, construindo em nós uma vida para a eternidade. 4.1, temos um destino, o céu. O texto bíblico dá-nos ciência de que Elias subiu ao céu num redemoinho. A passagem de Eliseu pelo Jordão faz-nos entender que a caminhada cristã passa pelo entendimento de que nosso tempo neste mundo cessará, mas seremos arrebatados pelo Senhor se nos mantivermos fiéis até o fim. Esse tópico fala a respeito de herança, da herança que Eliseu recebeu, porque passou pelo processo, não pulou etapa, e recebeu a herança de Deus que estava na vida de Elias. Nós falamos aqui também a respeito da herança recebida por Josué, de algo que estava sobre a vida de Moisés, e porque ele não pulou etapa, porque ele não fugiu de processo, ele recebeu a herança, a virtude de Deus que estava sobre a vida de Moisés, e ele pôde viver o que Deus tinha para ele viver. E o que não dizer também dos discípulos, que caminharam com Jesus, passaram pelos processos com Jesus, e então chegou uma hora que Jesus foi tirado, e eles ficaram então com a promessa de que eles seriam do alto, revestidos pelo poder de Deus. Irmãos, quando nós não fugimos dos processos, quando nós caminhamos em maturidade, vivendo uma vida de santificação, vivendo uma vida de comunhão,
entendendo que nós estamos em guerra, a semelhança do que aconteceu com Eliseu, nós vamos receber a virtude de Deus para realizar coisas extraordinárias na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E o que é principal, eu vou falar de novo. Deus está construindo na nossa vida uma consciência de eternidade. Se nós mantivermos no processo, se nós mantivermos fiéis até o fim, diz a palavra do Senhor que num momento, tudo nesse mundo vai cessar e nós seremos arrebatados pelo Senhor, se nos mantivermos fiéis até o fim. Você precisa se manter fiel, não por causa daquilo que Deus vai te dar. Você precisa viver uma vida de renúncia, não por causa daquilo que Deus vai fazer, vai te dar aqui nessa terra, não. Você precisa viver uma vida de renúncia, uma vida de fidelidade, fazendo a vontade de Deus, por causa daquilo que Deus já te deu. A garantia de que se hoje nós ouvirmos o toque das trombetas do arrebatamento, nós não vamos ficar aqui, vamos subir com Ele para vivermos a eternidade na presença de Deus. Você pode não ganhar nada. Você pode não ganhar nada. Mas o que Deus já te deu é suficiente para você renunciar a tudo isso que esse mundo pode te oferecer. Todas as afrontas que você pode oferecer. Um dia eu saí daqui em parafuso, ouvindo a pregação, nosso presbítero Nerias fez a respeito do rico e do Lázaro. Saí daqui em parafuso. Falei assim, Senhor, e ele falou com muita propriedade, o que levou Lázaro para o seio de Abraão não foi o fato de ser pobre, é porque ele tinha vida com Deus. Aí eu saí daqui pensando, Senhor, que vida era essa que esse homem tinha com Deus, que não tirou ele da mendicância? Se hoje a principal evidência que a gente tem é de que quando a gente caminha com o Senhor, a gente vai ficar, vai dar tudo certo na nossa vida. O cara tinha uma vida que levou ele para a eternidade, mas ele ainda assim, até o último dia da sua vida, estava na porta do rico, esperando uma migalha cair lá, vivendo de esmola. Que vida é essa que esse homem vivia com o Senhor, que não tirou ele da mendicância? Escolha dele, pessoal, propósito de Deus. Claro que isso não é regra, que quem tem vida com Deus tem que virar mendigo. Mas é possível que para que a gente viva para a eternidade, tudo o que a gente tem para receber de Deus já foi dado. A nossa salvação. E se a gente não receber mais nada, eu tenho certeza, ninguém vai ficar frustrado. Porque quando nós chegarmos lá, irmãos, quando nós chegarmos lá, toda lágrima vai ser enxugada dos nossos olhos. Lá não tem mais dor. Lá não tem mais pranto. Vamos viver a eternidade na presença daquele que entregou a sua vida por amor a nós. Seja fiel ao Senhor, por causa daquilo que Ele já te deu, porque isso também é sinal de maturidade. Conclusão, por favor. Esta lição nos mostra os caminhos, as atitudes que devemos seguir e tomar para sermos pessoas estáveis, equilibradas e maduras. A obra do Senhor precisa de homens e mulheres com o perfil de Eliseu. Ele foi perseverante e fiel e chegou aonde o Senhor queria. O Deus a quem Eliseu amou, adorou e serviu é o mesmo Deus a quem devemos amar, adorar e servir. Desta maneira, todos alcançaremos a maturidade. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? O Senhor está construindo na nossa vida um caminho de maturidade. Eliseu passou por vários processos na vida. Aprendeu várias lições na vida dele.
E o comentarista diz assim: Eliseu chegou no lugar onde Deus queria que ele chegasse. Em nome de Jesus, irmão. Seja fiel ao Senhor. Viva os propósitos, os projetos de Deus na sua vida. Não seja reprovado toda vez que você estiver diante de uma prova. Senão você vai ficar 30 anos numa sala de aula na mesma série. Talvez o que foge para nós seja nós passarmos a prova e sermos aprovados depois que passarmos por essa prova. Deus tem um caminho de maturidade para a minha vida e para a sua vida, e talvez esteja sendo muito mais difícil para você do que está sendo para mim. Talvez você tenha lutas, guerras extremamente maiores do que as guerras que eu estou vivendo, de modo que eu não faço ideia do que você está passando. E talvez se eu dissesse para você que é fácil passar, estaria baseado na minha experiência, mas eu não estou vivendo o que você está vivendo, então o que você está vivendo é maior do que eu posso imaginar. Mas eu também não vim aqui nessa manhã para falar sobre as minhas experiências. Eu vim falar sobre aquele que conhece você, que formou você, que não te dá prova além daquela que você possa suportar. E em nome de Jesus, se com lágrimas, se com dor, se com dificuldade, os processos da vida estejam levando você a um lugar extremamente difícil, o Espírito Santo nos trouxe aqui nessa manhã para dizer: continua, segue em frente, porque o sinal de maturidade na sua vida vai colocar você de pé. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.